Lugar comum versus lugar incomum. Mateus capítulo 17, a partir do verso 1, nós lemos: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Chama a nossa atenção nesse momento que podemos ver e conjecturar que talvez foi o momento mais glorioso que essas 3 pessoas puderam presenciar: a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. A sua glória sendo refletida na sua humanidade. Foi uma experiência única. Diz que foi como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E Pedro pôde dizer uma frase muito importante para a nossa meditação: bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. A nossa vida, ela é vivida por momentos presentes que vão sendo sucessivos na nossa estadia aqui neste mundo. Queremos e desejamos viver momentos felizes, alegres. Faz parte da nossa natureza. Ninguém gosta de viver momentos desagradáveis, lugares desagradáveis que nos trazem tristeza, sofrimento e dor. Mas a vida apresenta para nós também esse lado. E aqui nós vemos nesse texto um momento que todo ser humano deveria buscar: estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Ter um momento precioso ao lado do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ter esses momentos quando estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que estaria conosco, como nós podemos ler em João, capítulo 14, o seu verso 23, o Senhor diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Um lugar que pode ser comum, como é a nossa vida diante de outras pessoas, mas com a presença do Senhor Jesus Cristo. Esse lugar, ele é totalmente transformado, porque o Senhor Jesus, ele está passando e ele quer fazer morada na nossa vida. Encontramos alguns personagens que cruzaram com o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia deixa registrado como cada um desse personagem, mostrando cada figura, que também são repetitivas nas histórias humanas que vivenciamos nos dias antigos e nos dias de hoje, em toda a história da Bíblia. Encontramos, por exemplo, aquele cego Bartimeu, quando o Senhor se aproximava de Jericó. Ele viu o burburinho das pessoas, umas andando de um lado para outro, e ele sentiu que era o momento de ganhar mais algumas moedas, e ele perguntou quem se aproximava. E aquele homem, um moribundo, um homem necessitado, um homem que vivia de favores, mas ele tinha nos seus ouvidos aguçados a história de Israel. E quando ele ouviu que era o Senhor Jesus Cristo, o seu coração bateu mais forte. Aquele era um momento único na sua vida. Ele não poderia desperdiçá-lo. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era uma frase messiânica, onde ele tinha o entendimento que somente o Messias de Israel poderia compadecer-se dele. E as pessoas começaram a censurá-lo. Não fica gritando tanto, mas o clamor de um necessitado tocou profundamente as cordas volutivas do coração do mestre. E o mestre ouviu aquele clamor. Hoje também, o mestre não está surdo, mas ele ouve o clamor que vem de um coração, de uma alma necessitada. Se você clamar por socorro, o Senhor Jesus Cristo te ouvirá. E o Senhor se aproximou daquele homem e devolveu a visão para ele. Assim também podemos observar quando o Senhor atendia um pedido de Jairo. O Senhor era comprimido por uma grande multidão. E uma mulher que há 18 anos tinha um fluxo hemorrágico, um sofrimento atroz, tinha gastado todo o seu dinheiro, tinha ido a todos os médicos da época para resolver essa situação. Aquela mulher, junto com aquele lugar comum de uma multidão, ela transformou aquele lugar comum num lugar incomum, porque pela fé
ela tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo, e naquele momento a sua hemorragia foi estancada, e o Senhor percebeu que tinha saído virtude de si. E o Senhor perguntou: quem me tocou? E aquela mulher se apresentou. Aleluia! Ali, um lugar comum, onde muitas pessoas estavam andando, tinha uma pessoa incomum, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim, o Senhor Jesus Cristo foi realizando o seu ministério aqui na terra, fazendo com que, aonde ele fosse, ele iria transformando as vidas. Podemos ver uma situação em que a degradação do homem é a pior possível, chega a um nível mais baixo, talvez até mais baixo do que um próprio animal, como a Bíblia relata em Marcos capítulo 5, aquele endemoniado gadareno. A Bíblia fala no capítulo 5 de Marcos, verso 3, o qual tinha a sua morada, quer dizer, ele morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Um homem morando num cemitério, um homem cheio de demônios dentro dele, um homem em que habitava dentro dele a pior espécie de poderes malignos. Esse homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo o libertou dessa escravidão. E ele, diz o texto desse capítulo 5, verso 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aquele homem foi restaurado. E é isso que o Senhor Jesus, ele faz. Por pior situação que uma pessoa possa estar, o Senhor Jesus Cristo, ele pode transformar a vida dessa pessoa e deixar essa pessoa num lugar incomum do ponto de vista humano, mas um lugar onde a sua presença, como aconteceu com Pedro, Tiago e João, puderam ver aquela transfiguração do Senhor Jesus Cristo ali naquele monte. A presença do Senhor na sua vida é algo que é de mais maravilhoso que nós podemos almejar neste mundo, um mundo tão caótico, um mundo tão cheio de ódio, tão cheio de violência, de crueldade, nós podemos almejar. Agora, um outro lado, uma outra faceta que podemos também ver dessa questão de lugar comum e lugar incomum, é que às vezes nós não damos o devido valor para o lugar que o Senhor Jesus está.
É o que aconteceu com aquele filho pródigo. Ele estava na casa do pai, tinha tudo que o pai poderia oferecer e, mesmo assim, ele tomou uma decisão, infelizmente, que lhe trouxe grandes reveses. E às vezes a pessoa está na casa de Deus, tem toda uma cobertura espiritual, tem todo um ambiente para desenvolver a sua fé, desenvolver o seu crescimento espiritual, mas a pessoa, ela não está satisfeita. Ela quer experimentar novas experiências e ela então se ausenta da casa do Senhor. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Ele saiu da casa, da cobertura espiritual daquele pai. E ele foi para o mundo. O mundo o recebeu. Mas o mundo só queria ter ou usufruir aquilo que ele tinha de valores. E quando esses valores foram gastos, o mundo rejeitou aquele jovem. Aquele jovem começou a passar necessidades. Quantos hoje também saem da casa de Deus, enjoam, entre aspas, da casa do Senhor. Acham que o pasto aí fora é melhor e se retiram, esquecem de toda a cobertura que foi dada, de todo o alimento, de todo o cuidado que foi dado no tempo que passaram na igreja e se retiram, como este jovem. E a conclusão dessa história é que ele só encontrou lugar para cuidar de porcos, para estar se alimentando juntamente com porcos. E é isso que o inimigo faz nas nossas almas. Quando nós nos afastamos da casa de Deus, nos afastamos da comunhão de Deus, não pense que o inimigo, ele pode te prometer riqueza, pode te prometer saúde, pode te prometer muitas festas, muitas orgias, mas à medida que vai passando o tempo, ele vai querendo tragar a sua alma. E é isso que acontece. Ele vai tirando toda a dignidade do ser humano e faz o ser humano igual a uma criação de porcos. Ainda bem que este jovem, ele caiu em si, diz a palavra de Deus. Ele pensou na casa do seu pai. Quantos trabalhadores têm o seu salário, têm a sua comida, têm a sua habitação, têm a sua vestimenta. E eu aqui, eu sou um trapo humano. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Essa foi uma resolução que trouxe novamente a dignidade para aquele jovem pródigo que tomou uma iniciativa tão errada de sair da casa do pai. Assim também, nós muitas das vezes temos esse lugar comum onde nos reunimos, que passa a ser incomum com a presença do Senhor Jesus Cristo, porque cada um de nós somos templos de habitação
do Espírito Santo de Deus, mas, infelizmente, por falta de discernimento espiritual, nós vamos, com o passar do tempo, achando que aquela casa, aquele lugar, aquelas pessoas, elas já não são tão importantes para nós. E às vezes encontramos dissabores, conflitos. Isso vai nos deixando com um sentimento de tristeza, de menosprezo, e achamos que aquele lugar já não tem a mesma atração como tinha antes. Isso tudo são sentimentos que é próprio da carne, que o inimigo se aproveita. Porque se temos um entendimento da palavra, sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra pessoas, contra sentimentos humanos, mas é contra principados e potestades que querem nos tirar da presença do Senhor. E aí as pessoas às vezes tomam certas decisões que são decisões extremamente desastrosas, com consequências às vezes imprevisíveis, que são difíceis de serem avaliadas. Como nós vemos na epístola do apóstolo Paulo, ele falando: Demas me abandonou, amando o presente século. Alexandre, o latoeiro, trouxe-me grandes males. Pessoas que deveriam estar sendo companheiros fiéis, e Paulo teve muitos companheiros fiéis, mas também teve muitos companheiros infiéis, falsos irmãos. Mas mesmo assim, podemos ver no exemplo da sua vida que ele foi até completar a sua carreira. E nós temos que fazer das nossas vidas, que é um lugar comum, mas fazer das nossas vidas um lugar incomum. Incomum por quê? Porque nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Cristo, ele habita em nós. E se Cristo habita em nós, nós podemos dizer como Paulo: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando uma pessoa tem essa negação do eu e o Senhor Jesus Cristo, ele é o dono, ele é o controlador da vida, nós podemos ser e devemos ser o sal que salga este mundo. Podemos ser a luz que alumia no meio das trevas deste mundo, para tirar as pessoas de um lugar comum neste mundo de sofrimento para um lugar incomum, porque aonde Cristo está, este lugar se torna incomum pela presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o salmista, ele dizia
Alegrai-me, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São passagens de muita alegria. Salmo 84, verso 10 diz, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Como é bom quando uma pessoa, movida pelo Espírito Santo, ela tem essa percepção, essa alegria de estar na presença de Deus. Eclesiastes 5:1 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então dê valor, como deu Maria quando recebeu o Senhor Jesus na sua casa. Aproveite a passagem do Senhor Jesus, como aconteceu com o cego Bartimeu, com a mulher de fluxo hemorrágico, como aquele homem paralítico no tanque de Betesda há 38 anos. 38 anos aquele homem esperava por uma cura. Mas um dia, o Senhor Jesus apareceu e aquele sofrimento de 38 anos foi resolvido com a presença do Senhor naquela vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos sempre estarmos fazendo morada na nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, para que a nossa vida não seja comum, igual a todas as pessoas desse mundo, mas que seja uma vida incomum. Por quê? Não por causa de nós, de você, mas por causa da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.